Amém. Glória a Deus. Amém. Meu nome é Henrique, né? É um prazer. Eu quero perguntar aqui se tem alguém que nos visita hoje. Levanta a mão assim para a gente poder ver você. Tem algum visitante? Amém. Tem não? Todos de casa? Glória a Deus. O ano da transformação. Tomei um susto quando recebi o recado. E glória a Deus. Irmãos, que tema abençoado, né? Eu viajei de férias esses dias, fui levar minha mãe no retorno ao médico e visitei uma igreja, Nova Aliança, para poder cultuar o Senhor. E o pastor lá disse o seguinte, né? Esse é o melhor lugar do mundo, né? Eu lembrei daqui, da minha casa, né? E fiquei muito feliz, né? E realmente, quando a gente está na casa do Pai, adorando ao Senhor com nossos irmãos, como é bom, como é uma benção, né? E o ano da transformação, né? Lá em Romanos 12:2, o pastor Corifeu trouxe esse tema para o ano 2025, né? E lá em Romanos 12, versículo 2, né? Não vos amoldeis aos padrões deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Sabe, Deus é nosso Pai, e como todo pai quer o bem para o seu filho, né? Deus, ele deseja que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas, né? Isso é muito bom, não é? Não é bom? Pois é, Deus tem esse desejo, sabe? Ele está esses dias nos atiçando, né? Para que a gente vá de encontro com a vontade dEle. A pastora Sueli falou ainda agora ali para mim, que está sendo uma bênção esses dias, então não perca o que Deus está falando aos nossos corações, né? Ele quer fazer muita coisa, Ele tem muita coisa para fazer, para falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Eu quero falar sobre encontro com Deus, né? Um tema tão maravilhoso que me marcou muito, né? O meu encontro com Deus até hoje eu não esqueço. Mexeu muito comigo, né? Mexeu com a minha família, mexeu com as pessoas ao meu redor. Foi uma bênção na minha vida, foi muito bom. E eu quero que os irmãos abram a Bíblia lá em Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Quero falar a respeito aqui de alguns personagens que tiveram esse encontro, né? Êxodo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Olha só. Anos depois, já adulto, Moisés foi visitar seu povo e descobriu que eles eram forçados a realizar trabalhos pesados. Durante sua visita, viu um egípcio espancar um hebreu, um homem de seu povo. Próximo. Olhou para todos os lados e, não avistando ninguém de perto, matou o egípcio. Em seguida, escondeu o corpo na areia. Irmãos, quando eu estava refletindo a respeito do tema, e o Senhor me levou na vida de Moisés. Moisés, todo mundo conhece a história, né? A mãe dele, Joquebede, um momento difícil, né? Nasceu ali Moisés, escondeu por algum tempo, não conseguiu esconder ele por muito tempo, e jogou ele no rio ali, colocou ele num cestinho, cobriu, e lançou ele no rio Nilo. E a sua irmã Miriam ficou acompanhando de longe, aonde ele ia parar. E ali ele parou junto das servas de Faraó, das servas da filha de Faraó, junto com a filha de Faraó. Elas pegaram Moisés e ali começou uma história na vida de Moisés, que às vezes a gente quase não conhece, né? Moisés, ele nasceu e ele cresceu, foi parar ali na casa de Faraó, foi criado como filho da filha de Faraó. Agora você imagina comigo, né? Ele foi criado num local totalmente diferente dos seus familiares, né? Ali, digamos, na realeza do Egito, né? Moisés teve um caráter moldado de acordo com o povo egípcio, né? Ali, de acordo com a realeza, conforme a realeza executava as suas ordens. Se você parar para pensar, o rei do Egito ali, aquele rei de onde ele estava na casa, mandou matar crianças, muitas crianças, né? Então, olha aonde Moisés foi parar. Olha o caráter de Moisés que foi formado ali no Egito, né? Aí a gente lê esse versículo, a gente olha, nossa, Moisés
matou um egípcio. E detalhe, ele matou e enterrou, e no outro dia, a sangue frio, ele foi passear no local lá, e viu o povo hebreu ali, discutindo, e ele quis intervir de novo. Aí, um dos hebreus pegou e falou para Moisés: você quer fazer com a gente igual você fez com o egípcio? Aí ele se tocou que o povo descobriu, mas ele não tinha nenhum remorso, ele só matou o cara, deixou ali, sabe? E ali Moisés foge, ele vai para Midian, ali encontra ali Jetro, se casa, sabe? E passa um período ali. E aí, o Senhor chama Moisés para poder encontrar com ele, para poder ter um encontro com ele, sabe? Moisés, ele começa, ele vê a sarça ardente ali, e Deus chama e começa a falar com Moisés. Sabe, irmãos, Deus, quando Ele nos chama, Deus, quando Ele tem algo para nossas vidas, Ele começa a nos atrair. Tem um versículo que diz: com benignidade vos atrair. Sabe, a nossa natureza humana, ela não quer Deus. Sabe, a gente não quer Deus. Se não for Deus nos atraindo, a gente não quer Deus. Sabe? Então, a gente precisa se atentar para a voz do Senhor. Se o Senhor chamar, não endureça o coração. Se o Senhor estiver falando com você, não endureça. Sabe, Deus, Ele nos ama muito, Ele é o nosso Pai. Ele deseja fazer uma transformação na nossa vida. Sabe, essa transformação, ela precisa mexer na gente. E Moisés, ele começa a ter um encontro com Deus. Deus chama Moisés para um particular ali e começa a ministrar no coração de Moisés. Sabe, Moisés vê aquilo, aquela sarça ardente ali, e uma voz saindo dali. Moisés, né, é chamado a atenção. E Deus dá uma missão para Moisés, sabe? Agora você imagina, Moisés passou o que viveu ali no Egito, Deus manda ele voltar para o Egito. Ih, rapaz, Moisés lembra tudo que aconteceu lá, mas Moisés prontamente diz sim ao Senhor. Eu acredito que o sim que você dá para Deus faz toda a diferença, sabe? Se Moisés encerra a vida dele, depois que matou o egípcio, e não diz sim ao Senhor, a gente ia conhecer Moisés como um assassino, simplesmente, às vezes não ia nem saber o nome dele. Deus ia levantar outro, mas Moisés disse sim para o Senhor, sabe? Agora Deus chama ele: Moisés, você vai libertar o meu povo lá no Egito, sabe? Agora você se coloca no lugar de Moisés, olha a missão, mas só que Moisés recebeu algo do Senhor, Moisés recebeu uma graça, que mexeu com ele, que transformou ele para voltar para o Egito. Moisés fugiu do Egito, como é que ele vai voltar para lá de novo? Sabe? Moisés prontamente, Senhor, Moisés volta para o Egito, Moisés vai, liberta o povo, conversa com o faraó ali, né, o seu irmão ali, Arão, conversa com o faraó, está ali, liberta o povo e vai para o deserto. E nesse período, conforme Moisés está ali com o povo no deserto, Deus continua a falar com Moisés, sabe? Moisés está ali sob a missão do Senhor. Moisés, eu acho tão interessante que Moisés, o arraial está num canto, e Moisés, separado do arraial, arma uma tenda, que é chamada a tenda do encontro, e Moisés vai para lá. Quando ele vai para lá, uma nuvem para bem na frente da porta ali, né? E Moisés conversa face a face com Deus, sabe? Uma hora Deus fala com Moisés na sarça ardente, e um outro momento da vida de Moisés, Moisés fala face a face com Deus. Irmãos, Deus quer conversar com a gente de uma forma diferenciada, sabe? Deus quer nos levar para um outro momento de intimidade. Só que assim, o que tem nos tirado desse lugar, muitas vezes, sabe? Eu sei que o mundo lá fora tem suas atividades, tem suas coisas, mas Jesus deixou a sua palavra, e ela é regra de vida para a gente. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é verdade. Se você buscar o reino de Deus, colocar como prioridade as coisas que você precisa, vai chegar na sua mão. Contar um testemunho rápido. Eu ia viajar, estava precisando de algumas coisas, e um amigo meu me abençoou com R$100. Ó, isso aqui é pro lanche da viagem. Eu cheguei em casa, a mulher falou assim: amor, tá faltando isso. Ixi, já vou 100. Eu estava para sair, já estava chegando os dias, meu patrão me chamou: olha, vou te dar aqui R$200. Isso aqui é pro lanche da viagem. Eu falei: ó, rapaz, veio dobrado. Então assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sabe? Coloque em prioridade. Sabe, Moisés, apesar das suas dificuldades, da falha que ele tinha no caráter, ele se deixou ser moldado. Ele se deixou
ali o Senhor mexer nele, moldar nele, o Senhor poder transformar a vida dele. Moisés, ele ia para a tenda dele, tenda do encontro, sabe? Toda vez que eu e você, que a gente tem esse encontro com Deus, a gente não sai do mesmo jeito. Deus, ele mexe com a gente, assim como Deus formou Adão ali do pó, e deu forma a Adão, é o que ele quer fazer dentro de você, sabe? Deus, ele quer nos moldar, eu acredito muito nisso, amém? Glória a Deus. E Moisés foi transformado, sabe, a tal modo, que me chama muita atenção, que está lá em Números, capítulo 12, versículo 3, acho que vai colocar no telão aqui, olha lá, ora, Moisés era homem humilde, mais que qualquer outra pessoa na terra. Irmãos, olha só, o cara de assassino passa a ser, a pessoa que está aqui, passa a ser um homem mais humilde da terra. Tem versões que falam o homem mais manso da terra. O cara matou um egípcio a sangue frio. Você está entendendo o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa? Você está entendendo o que Deus pode fazer em mim, em você e através de você? Jesus, ele pode transformar uma vida, sabe? Esses dias agora, um rapaz chegou em mim, teve dificuldade no casamento, conseguiu reatar o casamento, não é casado, mas chegou em mim e trouxe: Henrique, eu trouxe aqui as minhas alianças para você orar. Você ora? Eu falei: eu oro. Mas eu conversei com ele, eu falei: meu irmão, o meu casamento, um tempo ele não foi bom, teve dificuldades, e ele só começou a melhorar depois que Jesus entrou nele. Aí, meu irmão, aí teve mudança, aí teve transformação. E é o que eu te digo, meu irmão, só vai funcionar se Jesus entrar e você deixar ele fazer as mudanças que é necessário fazer. Às vezes a gente é muito duro, Jesus está falando, a gente fica ali brigando, lutando, mas é preciso ter mudança, sabe? Moisés só experimentou de uma mudança depois que se deixou ser moldado, e Deus usou ele grandemente. Deus usou Moisés grandemente. Hoje Moisés é conhecido pelo mar, é conhecido pelos eventos que aconteceram no deserto, através do intermédio dele, sabe? Hoje o nome de Moisés é conhecido muito, porque Deus interviu na vida dele, e ele se deixou ser moldado. Eu acho tão interessante que Moisés profetiza, ele fala o seguinte: olha, vai ser levantado um profeta semelhante a mim, a esse ouvi-o. Ele está falando de Jesus. Olha a forma que Deus trabalhou na vida de Moisés. Essa é a forma que Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida. Tem um versículo que fala o seguinte, deixa eu lembrar dele aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé, à plena estatura da plenitude de Cristo. Então o nosso moldar, ele vai caminhando, e às vezes a gente parou no momento da nossa transformação, deu uma estacionada ali, sabe? Irmãos, a nossa vida, a nossa fé, ela precisa ser crescente, sabe? Precisa ser crescente. Olha o que Jesus disse: se tiverdes fé, como que de um tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: levanta-te daqui, lança-te ao mar, sabe? Porque o grão de mostarda é pequeno, mas vai crescendo. Então a nossa fé precisa ser transformada, sabe? Ela precisa ser moldada. Glória a Deus. Eu quero que os irmãos abram lá em Gênesis 27. Quero falar de outro personagem aqui que teve esse encontro com Deus também, que foi maravilhoso. Lá em Gênesis 27, do versículo 1 ao 4. Amém? Vamos lá. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. Meu filho, Esaú respondeu: aqui estou. Isaac disse: estou velho e não sei quando vou morrer. Pega as suas armas, o arco e as flechas, e vá ao campo caçar um animal para mim. Depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então
pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de morrer. Sabe, irmãos, essa aqui é a história de Esaú e Jacó, né? Eu acredito que todos conhecem essa história. Ali, a mãe de Jacó, de Esaú, ouve essa conversa aqui, que Isaac teve com Esaú, né? E ela chama Jacó e fala para ele: olha, eu vou fazer aqui uma comida gostosa aqui que teu pai gosta, e você vai se passar pelo seu irmão. Isaac já velho, não enxergava bem e tal, querendo dar o cano em Isaac. Aí, Jacó fala: mãe, mas eu sou liso. E era liso mesmo, né? Eu sou liso. Aí a mãe dele: não, vou botar aqui uns vestes em você aqui, para você ficar peludo, para se parecer com Esaú. Aí colocou nele, deu o prato de comida para ele, ele foi lá, serviu o pai dele. O pai dele estranhou ali e tal, mas abençoou Jacó. Aí Esaú chega, descobre a maracutaia que aconteceu, vai, fica irado, e Jacó foge, porque fica com medo de morrer. O irmão quer matar ele, sabe? Jacó foge, vai para a casa de Labão, né? Acontece toda aquela circunstância ali, dele olha as coisas de Labão, seu sogro, né? Se casa lá, tem filhos, e Jacó volta para a casa do pai, sabe? Quando Jacó volta para a casa do pai, ele lembra de tudo aquilo que aconteceu lá atrás. E, em certo momento, quando ele está passando no vale de Jaboque, ele passa a família dele toda, ele fica ali. E naquele momento ali, ele fica face a face com Deus. Ele fica ali, a Bíblia diz que ele luta com o Senhor ali, a noite toda. Lutando ali, vai dali, vai de cá. Você imagina o homem lutando com Deus, misericórdia, sabe? Mas muitas vezes a gente se pega nessa situação, lutando com Deus. Lutando com Deus. Irmãos, a gente precisa se render ao Senhor. E Jacó lutando ali, querendo a bênção dele ali e tal, e o Senhor querendo ir embora. E o Senhor vai e fere a coxa de Jacó, a articulação dele. E o Senhor pergunta: qual é o seu nome? Jacó vai e lembra do que aconteceu lá com o pai dele, quando ele mentiu e disse que era Esaú. Jacó vai e fala: meu nome é Jacó. Sabe, irmãos, quando a gente chega diante de Deus, fala: Senhor, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus pecados, está aqui. Eu preciso me arrepender, eu não consigo largar. Sabe, prontamente o Senhor tem um novo nome para nos dar, de filhos. Sabe, irmãos, quando a gente aprende o nosso coração diante do Senhor: Senhor, eu preciso mudar nisso, eu preciso transformar nessa área da minha vida. Eu lembro de Isaías, quando chega ali diante do Senhor, ele fala o seguinte: ai de mim que vou perecendo, pois sou um homem de impuros lábios, que habita no meio de um povo de lábios impuros. Quando Isaías dá fé do seu pecado, o Senhor prontamente tem a resposta. O Senhor manda um anjo vai lá, pega uma brasa viva e passa na boca dele. E o Senhor diz: sua iniquidade foi tirada. Deus está pronto para nos perdoar, para nos remir, para nos restaurar. Sabe? O Senhor, Ele está pronto para fazer isso com a gente. E a nossa transformação, sabe? Ela depende também da gente olhar para dentro de si e fazer a oração que Davi fez: Senhor, sonda-me e esquadrinha-me, vê se há em mim algum caminho mau. Senhor, olha para o meu coração, vê se a rota que eu estou indo aqui, Senhor, está da tua vontade. Porque às vezes você está indo para um lado, mas o Senhor está falando: não é para aí não, é para cá, é para cá. E você está indo para um lado contrário à vontade de Deus. A gente não está buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Então, eu preciso analisar a minha rota, alinhar a minha rota, sabe? Eu dou glória a Deus pelos discipulados que a gente faz, com o Rafael, com o pastor Emerson, sabe, que eu faço. Porque muitas vezes, quando eu estou com minha rota desalinhada, uma conversa com eles, minha rota volta a alinhar de novo. É preciso, irmãos. Eu esse ano, quando eu meditava nos textos, sabe, o Senhor falando comigo no meu coração, mexendo, e há uma necessidade, sabe, da gente mergulhar no Senhor, da gente ir para águas mais profundas. Amém? Então Jacó luta ali com o Senhor pergunta o nome dele, ele diz: meu nome é Jacó. Jacó está confessando o pecado dele, sabe? Irmãos, a gente quando confessa o nosso pecado, confessa para o nosso líder de célula: olha, líder, está acontecendo isso, está acontecendo assim, eu estou desse jeito,
você sai curado, você sai restaurado, pronto, sabe? Nós somos falhos, mas permanecer na falha não dá. Nós precisamos abrir o nosso coração para os nossos líderes, né? Abrir e falar o que está acontecendo nos bastidores. Muita gente fica guardando, sabe? Isso não é bom para a gente. Isso está impedindo nossa transformação. Então, nós temos pessoas, você tem pessoas ao seu lado, você precisa abrir o seu coração para essas pessoas. Muitas vezes você fica duro, fica resistindo, deixa para falar na última hora. Abra o seu coração para o seu liderado. Fala com ele, ó, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, eu estou assim, eu estou bem, eu estou mal, eu estou assim. Abra o seu coração, para que o Senhor continue ministrando ao seu coração, tratando você. E Jacó ali, ele confessa o pecado dele. A partir disso, Jacó recebe um novo nome. A primeira vez que o nome Israel é mencionado, é a partir disso. Agora, seu nome será Israel. Aí onde sai a nação de Israel, o nome da nação de Israel, né? Então assim, Deus, ele tem um novo nome para nos dar, né? Mas esse nome, ele vai depender do seu coração, da sua entrega ao Senhor, da sua rendição ao Senhor, sabe? E o encontro com Deus é maravilhoso. Deus é o seu Pai, Deus é o nosso Pai. Ele tem esse desejo de nos encontrar. Vou tomar um pouquinho de água bem aqui. Pastor Crefel tem a manha, né, de beber água e falar, né? Eu vou aprender ainda, pastor. Olha só, gente. E estudando a respeito desse tema, a história de Jó me mexeu também. Jó, uma coisa é eu e você falar que uma pessoa é íntegra, é reta diante de Deus. Outra coisa é o próprio Deus falar. O próprio Deus, numa reunião ali com os anjos. Olha só que reunião, gente. Deus, ele se reuniu ali e Satanás foi lá. Aí Deus vai e fala: viste meu servo Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Irmão, o que esse cara precisa mudar? O que esse homem precisa mudar? O que precisa transformar na vida dele? O que precisa? A gente olhando assim, a partir do que Deus fala, não precisa mudar nada. Era só morrer e ir para o céu. Sabe? Mas Deus sabia o que precisava acontecer na vida de Jó. E quando Jó passa por tudo que ele passou, perde os bens, perde os filhos, adoece, sabe, Jó passa por uma forja ali, por uma situação que nem ele entende, ele conversa muita coisa, aí chegam uns amigos no final para acabar com tudo, com a situação, sabe, mas eu queria que os irmãos abrissem lá em Jó 42, versículo 5. Irmão, diz o seguinte: antes eu só conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Sabe, irmãos, às vezes a gente ouviu muito falar do Senhor, mas o Senhor quer nos levar ao enxergar mais. Antigamente, antes de eu me converter, quando eu ouvia assim, não, vamos buscar ao Senhor, eu pensava que buscava, achava, ficava por aquilo mesmo. Mas quando eu conheci ao Senhor, eu me deparei com uma grandeza sem precedentes, sem tamanho para acabar. E o quanto Ele é grande, e o quanto Ele pode mexer e transformar a nossa vida, sabe? Jó declarou isso aí: antes eu conhecia só de ouvir, agora os meus olhos podem te ver. Já parou para pensar que você pode enxergar mais de Deus? Você pode ter um encontro a mais com o Senhor, mais profundo. Às vezes em momentos difíceis, você pode ter um avivamento de Deus na sua vida. Sabe, eu lembro de uma vez em que eu estava passando dias difíceis, e eu fui para o fundo do meu quintal e fui orar ao Senhor. Sabe, fui orar ali ao Senhor um pouco triste,
E ali eu Moisés viu a sarça ardente, eu vi o pé de manga pegando fogo. Eu vi o pé de manga pegando fogo. E após aqueles dias ali, o Senhor colocou algumas pessoas ali e a gente conversando e ministrando meu coração. Eu tirei um tempo de oração, um tempo de mergulhar com Deus. O Senhor me confrontou, que eu estava morno. O Senhor me confrontou, o Senhor pegou mesmo ali onde eu estava estacionado, era a minha situação, eu estava morno. Eu comecei a buscar um pouco mais, mergulhar um pouco mais, sabe? E aqueles dias seguintes, aconteceu coisas extraordinárias. Eu cheguei uma segunda-feira no meu serviço, e eu estava ali, e o Espírito Santo começou a me mostrar pessoas com enfermidade. E eu ficava assim, Deus, eu estou no trabalho, Deus. E o Senhor mexendo dentro de mim, sabe? E naquele dia, 6 pessoas foram curadas na hora. Foi o Senhor, sabe? Você está entendendo o que Deus quer fazer? Eu não imaginava isso, eu liguei até para o pastor Emerson, eu fiquei assim um pouco nervoso na hora, mas até meu patrão foi curado. Foi algo assim extraordinário, pessoas com problema de coluna alinhada, sabe? Eu não sei o que Deus tem para você esse ano, eu não sei o que Deus quer fazer através de você, mas esteja aberto. Às vezes Deus quer te entregar um dom para que você abençoe uma pessoa, às vezes Deus quer te usar na vida de algumas pessoas, sabe? Deus, Ele tem muitas coisas para nos entregar, para que em nós, através de nós, pessoas sejam alcançadas, pessoas sejam tocadas. Sabe, Deus tem isso para mim e para você. Jesus disse, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância. Jesus, quando Ele escreveu um livro a respeito de mim e de você, Ele tem um livrinho nosso, de cada um aqui, escrita a nossa história. Quando Ele escreveu essa história, esse versículo com certeza está lá, eu vim para que tenhas vida, e vida em abundância, para que eu e você tivéssemos essa vida. Sabe, irmãos, é preciso entrar num lugar onde o Senhor nos chama para mais profundo, sabe, a gente abandonar o nosso raso, onde está confortável, e entrar no desconfortável, no sobrenatural do Senhor. O Senhor chamou Pedro, Pedro vem. Pedro começa a andar sobre as águas, Pedro começa a provar de algo sobrenatural, Pedro começa a ir mais profundo em Deus. Já parou para pensar, andar sobre as águas, meu Deus do céu, e Pedro andou sobre as águas. O Senhor quer nos levar num nível mais profundo, sabe, o que está escrito na palavra de Deus é verdade, morto ressuscita, aleijado anda, tudo isso é verdade, sabe, o Senhor quer nos usar grandemente, mas é preciso deixar que o Senhor mexa na nossa fé, e nos leve ao enxergar, nos leve a ver Ele, a entender aquilo que Ele quer fazer através de nós, sabe, irmãos, a seara é grande, o Senhor nos chama para entrar na seara, para poder alcançar pessoas para Ele. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Sabe, Jó, ele teve esse encontro com Deus. Jó, ele recebeu essa transformação. Uma pessoa que aos nossos olhos não tinha o que transformar, não tinha o que mudar, não tinha o que se fazer na vida dessa pessoa. Mas Deus enxerga de uma forma diferente. É como se Deus tivesse ali, ó, um microscópio, é que fala? Ele olha lá, naquilo que precisa ser moldado, ser transformado, sabe? O Senhor, Ele tem esse olhar para nós, e o olhar dele é de amor, porque é nesse ambiente que Ele nos transforma, nos molda, sabe? Eu acho tão interessante, quando Jesus, ele traz a revelação de Deus o Pai. Deus, Ele é Pai, sabe, na nossa casa, Deus, Ele é Pai. Ele é Pai na nossa casa, Ele é seu Pai na sua casa. Já parou para pensar que muitas coisas podem ser diferentes quando você olhar que Deus é um Pai, que Ele é um Pai na sua casa, que Ele pode mudar realidades dentro da sua casa. Deus, Ele é Pai. Eu amo tanto quando lá no início de Mateus traz ali, né, e o nome dele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Você pode andar com Jesus. Por que você deixa Ele em casa às vezes, ou deixa Ele em qualquer lugar e sai só? Ande com Jesus, converse com Jesus, Ele está presente, Ele prometeu, estarei com vós até o fim dos séculos. Ele ama eu e você. Aleluia, aleluia. Lá em Mateus 6:6, qual é o lugar de transformação?
Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém. Irmãos, o lugar de transformação, sabe, é no lugar secreto. Só os domingos no culto não dá, sabe, não dá. A gente precisa entrar no lugar secreto e pedir: Senhor, nos enche. Senhor, me enche, Senhor. Senhor, enche o meu coração. Muda o meu coração. Tem um versículo que diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O nosso coração é enganoso. E o Senhor, Ele, com o amor dEle, nos transforma, nos molda, nos leva de volta para o jardim, sabe, a inocência ali, num relacionamento puro, Ele nos purifica, sabe, o Senhor, Ele quer que a gente entre para o nosso quarto de oração, e fique ali, tempos e tempos, com Ele, sem estar nervoso: ah, meu Deus, é um compromisso, é uma coisa, não, mas que você separe um tempo para o Senhor de qualidade, que você entregue um tempo para o Senhor de qualidade, sabe, às vezes é muita correria, muita coisa, mas separa um tempo para o Senhor. Deixa Ele organizar a sua vida, deixa Deus alinhar a sua vida naquilo que Ele quer que você se alinhe, sabe, Jesus, Ele quer falar o nosso coração, Ele quer acalentar o nosso coração, cuidar dele, ministrar o nosso coração, curar o nosso coração, falar algumas coisas. Tem um versículo que diz o seguinte, agora entrou dois no meio aqui, eu atrapalhei, como é que é, meu Deus? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, eu serei achado de vós. Então, se você buscar o Senhor de todo o coração, o Senhor, você vai achar o Senhor, sabe, Ele está lá, Ele não saiu daquele lugar, sabe, às vezes você deixou ali o seu altar, está ali empoeirado, sabe, mas chega em casa hoje, limpa a poeira, bota fogo de novo lá, e busca o Senhor, mergulha, Ele vai falar com você, Deus fala com a gente, sabe, tem gente que, às vezes eu converso no meu serviço, tem gente que pensa que Deus não fala, é crente, pensa que Deus não fala, Deus fala, gente, Deus fala, Deus falou tanto no Antigo Testamento, mandou Jesus, Jesus veio, falou e disse: vou estar com vocês, vou mandar o Espírito Santo. Como é que Deus não fala? Deus, Ele fala, sabe, Deus, Ele fala, maravilhoso conselheiro, olha só, gente, você tem um conselheiro de graça, que está ao seu lado, você pode pedir para Ele, Ele fala, mas muitas vezes a gente rejeita os conselhos do Senhor, e não ouve aquilo que Ele tem para falar, mas eu acredito, irmãos, que o Senhor, Ele quer mexer isso em nossas vidas, Ele quer moldar o nosso coração, Ele quer nos fazer mais sensíveis para ouvir a sua voz, para estar mais pertinho dEle, mais junto dEle, sabe, aleluias, nós somos transformados pela oração, pela comunhão, por congregar, sabe, tudo se completa, sabe, ir às células, tudo se completa, nós somos o corpo de Cristo, o corpo não anda só, o corpo anda junto, o corpo anda alinhado, o corpo anda buscando ao Senhor, com um propósito, com um alvo, aleluia, irmãos, abra lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplamos como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente tem a palavra, tem louvores na nossa casa, mas a gente não se enche do Espírito Santo. E a palavra do Senhor diz: enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele habita dentro de nós, a partir do momento que a gente faz uma aliança com Jesus. E o Espírito Santo, Ele é o próprio Jesus dentro de você, moldando você, transformando em você. Sabe, irmãos,
Se a gente começar a entender mais essa realidade de Cristo dentro de nós, que Ele nos transforma, isso vai mudar muito a nossa vida. Cristo, Ele está dentro de nós. Então, comece a lembrar, aonde você for, aonde você andar, Cristo habita dentro de mim, sabe? E o tanto que é maravilhoso andar cheio do Espírito Santo. Busque se encher do Espírito Santo. Procure se encher do Espírito Santo. Sabe, desse ano, né? Andar menos tempo longe do Senhor e andar mais tempo com o Senhor. Assim encher de Deus. O Espírito Santo, ele vai moldar o seu caráter, o nosso caráter. Vai nos alinhar, vai nos conduzir, sabe? Deus, ele tem um propósito para a nossa vida, sabe? É nos transformar e transformar a vida de outras pessoas que estão perto de nós. Eu acredito muito nisso, demais, sabe? Aleluia, glória a Deus. Jesus, eu acredito que ele tem cada dia uma revelação diferente a se manifestar em nossas vidas. E o nosso coração tem que estar disponível para que o Senhor molde, né? Tem um versículo que diz: eu tirarei o coração de pedra e darei um novo coração, sabe? Apresente seu coração diante do Senhor. Deixe ele ministrar o seu coração. Deixe ele falar com você. Se apresente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Quero passar para o pastor Corifeu. Amém? Glória a Deus.